A Páscoa judaica nos revela como Deus preparou o caminho para a salvação em Cristo. Todos os elementos dessa celebração apontam para o sacrifício redentor de Jesus, que entregou sua vida por amor a nós. Embora a Páscoa seja uma festa judaica, considerada a mais antiga e importante entre os hebreus, ela carrega um profundo simbolismo para os cristãos. É a oportunidade perfeita para refletir sobre o sacrifício de Cristo, que cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento. O significado da palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passar por cima. Esse nome faz referência à 10ª praga no Egito, quando o anjo da morte poupou os primogênitos dos hebreus que tinham o sangue do cordeiro nas portas de suas casas. Esse evento simboliza o sacrifício perfeito de Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos livra da morte eterna. Olá, graça e paz. Aqui é o seu irmão em Cristo, Luiz Henrique, do canal Palavra Viva. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja o árbitro em nossos corações neste dia chamado hoje. Fique comigo e vamos juntos descobrir o verdadeiro significado da Páscoa. A instituição da Páscoa judaica. A Páscoa foi a primeira festa sagrada instituída entre os judeus, sendo celebrada pela primeira vez na véspera da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Os detalhes sobre a instituição da Páscoa judaica estão registrados no livro de Êxodo, Êxodo 12, 1, 3, 7, 14, 29,30. Quando a Páscoa judaica foi instituída, o povo de Israel já estava vivendo há aproximadamente 4 séculos no Egito. Mas especialmente após a morte de José, os israelitas passaram a viver sob grande opressão. Saiba mais sobre a história de José, governador do Egito. Então, no tempo oportuno, Deus levantou Moisés para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão e conduzi-lo rumo a uma terra prometida. Para tanto, Deus enviou 10 pragas contra o Egito. Saiba também quais foram as 10 pragas contra o Egito. A 10ª e última praga constituiu na morte de todos os primogênitos do Egito. Mas antes que ela ocorresse, Deus deu instruções a Moisés para que houvesse a celebração da Páscoa. Após a libertação do Egito, a Páscoa judaica continuou a ser uma das grandes festividades religiosas de Israel, fazendo parte da lei cerimonial do Antigo Testamento. Os elementos da Páscoa judaica. Foram instituídos 3 elementos simbólicos a serem utilizados na celebração da Páscoa judaica com o intuito de lembrar os hebreus sobre a libertação de seu povo da opressão egípcia. O primeiro, e também o principal, era o cordeiro imolado. As famílias de Israel deveriam separar do restante do rebanho um cordeiro sem defeito para ser sacrificado. Depois, sem que nenhum osso fosse quebrado, o animal deveria ser assado para ser comido na refeição pascal acompanhado de ervas amargas e pães asmos. As ervas amargas simbolizavam a amargura da escravidão no Egito, e os pães asmos lembravam a forma com que os hebreus saíram com pressa do Egito. Acredita-se que nos dias do Novo Testamento cerca de 250.000 cordeiros eram sacrificados por ocasião da celebração da Páscoa judaica. Obviamente tal tarefa exigia a participação de centenas de sacerdotes, visto que todos os cordeiros deveriam ser mortos antes do crepúsculo do dia 14 de Nisan. A quantidade de sangue que resultava de todos esses milhares de sacrifícios era enorme. O sangue acabava tingindo de vermelho as águas do riacho próximo ao Templo de Jerusalém durante alguns dias. Isso claramente servia como lembrança com relação ao preço do pecado. O cordeiro da Páscoa judaica apontava para Jesus. Todo aquele sangue derramado dos cordeiros sacrificados na Páscoa judaica apontava para o único sangue capaz de realmente prover expiação do pecado: o sangue de Jesus Cristo, Hebreus 10, 1, 9. Os cordeiros imolados na Páscoa judaica serviam simplesmente para simbolizar o sacrifício perfeito que Deus providenciaria para expiar o pecado de seu povo. As Escrituras não deixam dúvida de que esse sacrifício perfeito é o próprio Filho de Deus. Ele foi entregue como resgate em favor dos redimidos para apaziguar a santa ira de Deus que exige o castigo pelo pecado. O profeta Isaías profetizou sobre como o Messias seria levado ao matadouro como um cordeiro. Isaías 53, 7. O profeta João Batista, ao olhar para Jesus, não teve dúvida ao declarar: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa judaica e a salvação em Cristo. Jesus foi traído,
preso e morto durante a celebração da Páscoa judaica em Jerusalém. Assim como o Cordeiro Pascal sem defeito, no sacrifício de Cristo nenhum de seus ossos foram quebrados. Isso cumpriu o que fora profetizado pelo salmista, Salmos 34, 20. No entanto, antes de ser crucificado, Cristo celebrou a última Páscoa com seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor. Com isso ele indicou que aquela seria a última vez que tal festa judaica deveria ser celebrada. Então, a partir dali, seus seguidores deveriam comer o pão e tomar o vinho em memória dele. Isso deveria se repetir até o dia de seu retorno. Entenda o significado da ceia do Senhor. Portanto, a antiga Páscoa judaica apenas apontava para a obra da redenção. A salvação na Páscoa judaica era apenas um símbolo temporário daquilo que é perfeito e permanente. É por isso que Cristo, o Cordeiro de Deus, é a nossa Páscoa. Nós celebramos seu sacrifício todas as vezes que comemos do pão e tomamos do cálice em sua memória. Chegamos ao final deste estudo profundo sobre como a Páscoa judaica aponta para a salvação em Cristo. Não perca a oportunidade de aprofundar ainda mais seu conhecimento. Se inscreva agora mesmo no canal Palavra Viva para continuar recebendo conteúdos edificantes como este. Comente abaixo o que você aprendeu, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e espalhe essa mensagem transformadora. E não esqueça, leia o estudo completo no meu blog. O link está na descrição e fixado nos comentários. Vamos crescer juntos na fé.